E aí, galera, que tal? Vamos para mais uma Red Pill aí. Ontem aconteceu um negócio comigo e me fez pensar algumas coisas e eu vou tentar, transmitir isso aqui. Primeiramente eu vou deixar claro dois pensamentos assim muito famosos, e que de certa forma é até uma espécie de filosofia, vamos dizer dessa forma. Seguinte, o bicho acuado, ele ataca, né? Isso aí já é um jargão, um ditado muito conhecido, né? E tem uma frase também de efeito que, se eu não estou enganado, acho que são os budistas que costumam dizer isso um pouquinho, que é que quer dizer o seguinte: que quando você foca em algo, aquilo expande, né? Então, se você concentra naquele fato ali, aquilo expande, ocupa mais espaço na sua mente, na sua vida e tal. Eu não me perdoe, eu não sei se é o budismo propriamente que fala esse tipo de coisa, mas eu acredito que seja. Então isso aí são duas formas, assim, sabe, das pessoas raciocinarem, desenvolverem o pensamento em relação à dinâmica da vida, né? Então o bicho acuado ataca, né? E a questão do que você dá foco, aquilo expande, aquilo ganha mais volume e importância na sua vida, tá? Deixando esses dois pontos assim, né, levantados aqui nessa conversa, agora sim eu vou entrar no que aconteceu comigo ontem. Eu fui voluntariamente ajudar aqui no serviço no meu município nessa questão de combate ao coronavírus, né? Voluntariamente, desde o começo do coronavírus eu me coloquei à disposição para ajudar no que fosse necessário nessa estrutura de saúde e tal, e toda essa parte de controle de movimentação de pessoas e tal. Embora eu tenha a minha opinião, né, que que é a mesma que o presidente da República tem, né, aquela questão de controle vertical, né, de que as pessoas têm que trabalhar para poder a economia não quebrar e tal. Essa opinião, eu também tenho essa opinião do presidente. Só que mesmo assim, né, eu me coloco à disposição do bem maior, né, que é o interesse da coletividade. Então, se aqui no município eles estão fechando aqui, e eu, fechando não, perdão, vocês estão controlando o acesso, então eu coloco à disposição para ir lá ajudar e para orientar as pessoas, e isso é voluntário, não estou recebendo para isso, até porque o meu cargo é administrativo, o meu cargo não é para estar em campo. E de repente o pessoal lá como eu me coloquei à disposição, eles me escalaram para trabalhar lá alguns dias, né, na barreira sanitária, e ontem me chamaram para trabalhar lá no período da noite, né, no final da tarde, início da noite. E na hora que eu fui lá para assumir o posto, né, tava uma menina lá que também é funcionária da prefeitura, né, embora seja nomeada, né, entrou na prefeitura por conchavo, né, não por capacidade técnica, até porque eu já tive vários momentos em que eu tive que ensinar ela sobre lei, né, embora ela seja advogada com carteirinha da OAB, eu seja apenas bacharel em Direito, não fiz a prova da OAB nenhuma vez ainda, mas eu tive que dar umas sabatinadas nela de lei algumas vezes, que ela ficou realmente deixando a desejar demais da conta. Mas enfim, aí na hora que eu cheguei lá, ela estava lá nessa guarita. E na hora que ela viu que eu tinha chegado a pé, né, que eu resolvi fazer uma caminhada, não fui com nenhum veículo, aí ela teve um momento lá que ela falou: depois como é que você vai fazer para voltar para casa? Você vai voltar a pé no escuro? Eu falei: vou. Tipo assim, é uma coisa normal, porque realmente aqui onde eu moro, no acesso, tem uma vasta caminhada, uma vasta estrada, né, vamos dizer assim, que não tem realmente iluminação nenhuma. Não tem poste, nem nada, não tem casa. É realmente uma área bem rural, bem bonita, né? Também vale ser dito. Mas é um local rural, então não tem poste e tal, passa até carro, né, em alguns momentos, mas não tem poste, tem nada. Mas isso pra mim não me importa, né?
realmente eu ando para um lado para o outro aqui, não tem minha tranquilidade abalada, não. Mas aí, e a questão de andar, caminhar no escuro, 1 quilômetro mais ou menos. Ela perguntou, você vai voltar sozinho no escuro e tal? Eu falei, vou. Canso de andar ali sozinho no escuro. E aí a luzinha acendeu na minha cabeça, porque essa mulher, ela é feminista, assim, escancarada, né? Geralmente, né, 99,9% das mulheres que formam em direito, né, já tá ali com a carteirinha de feminista, né, na mão ali, a tiracolo, né? Então, assim, essa é também uma feminista sumida mesmo de falar, inclusive, que tá para nascer um homem que vai encostar a mão nela. Eu já ouvi esse tipo de coisa da boca dela algumas vezes, ela jogando, né, soltando merda ao vento, como as feministas costumam fazer bastante, né? Então, ela vai voltar sozinha lá, vai voltar e tal. Aí ela, né, engoliu a saliva dela, daqui a pouquinho ela foi embora e seguiu o rumo dela. E essa fala dela me chamou muita atenção, de que essas mulheres empoderadas, feministas, né, como a gente fala aqui algumas vezes, elas contam com a ajuda e a proteção do papai Estado, né? Elas blasfemam, vamos dizer dessa forma, contra os homens, né? Desdenham dos homens. Tem aquela frase famosa, né, que as mulheres precisam dos homens do mesmo jeito que um peixe precisa de uma bicicleta. Mas por que elas fazem isso? Porque elas se garantem no papai Estado, né? O papai Estado é toda aquela estrutura administrativa do poder público, onde coloca à disposição das mulheres em específico um monte de homem para proteger elas, né? Então são policiais, são outras forças armadas também. E a própria sociedade civil também fica enaltecendo as mulheres através dos manginas, né, dos feministas e tal. Então elas desdenham dos homens porque elas têm outros homens para protegê-las, né? Inclusive de forma indireta, como é o caso do governo. Então, só que essa estrutura, pelo menos aqui no Brasil, é bastante falha, né? Nem sempre a polícia consegue estar em todo lugar, a todo momento, para poder desempenhar a sua função, que é a segurança, né, pública, né, e o policiamento ostensivo. Então, as feministas elas querem cada vez mais que a estrutura do poder público voltada para o policiamento seja ok, seja plena, para poder garantir a arrogância delas como mulheres. Porque a partir do momento que o poder público, né, nessa questão de segurança, na segurança pública, falhar reiteradamente, você pode ter certeza que o movimento feminista começa a retroceder um pouco, né? Pelo menos na narrativa deles. Porque, né, se falta o poder público fazendo o papel de homem, então elas têm que meio que voltar a ser um pouquinho conservadoras para tentar trazer homens para o lado delas de novo, para protegê-las. E quando essa menina falou, você vai voltar caminhando no escuro, isso deixa claro que ela não faria isso. Ela não caminharia no escuro, aquele 1 quilômetrozinho no escuro. E aqui é um local tranquilaço, um lugar pacífico, um lugar realmente bem, bem agradável, bem tranquilo. E ela não faria isso, mesmo nesse local. Inclusive é um local onde ela nasceu e foi criada. Conhece todo mundo conhece ela. Então, assim, se uma pessoa dessa tem pavor, vamos dizer dessa forma, de andar num local escuro sozinha, onde ela nasceu, onde ela conhece todo mundo, um lugar que é tranquilo, que é pacato, você imagine em outros lugares, né? Ou outras situações que não sejam especificamente uma questão dessa de caminhar no escuro, mas uma outra situação que, sei lá, seja algum tipo de potencial vulnerabilidade. Então, isso mostra muito claramente como é que as feministas são inseguras, tá? E aí vem naquela questão que eu falei no começo do vídeo. Animal acuado ataca. Então, como elas se sentem inseguras, tá? Então elas atacam. Então elas atacam os homens, né? Oprimem os homens, tal. Tem toda essa narrativa contra homens, porque elas se sentem vulneráveis perante os homens. Por quê? Porque elas sabem que não tem como lutar de igual para igual. Elas sabem que elas são prejudicadas pela própria natureza em relação aos homens e tal. Então elas se sentem inseguras e por isso atacam os homens. E aí usam os próprios homens, né, através do Estado, né, a segurança pública ou os feministas, para
atacar outros homens, em nome delas. E aí agora eu vou falar daquela outra questão que eu falei no começo também. Onde você foca, aquilo expande, né? Então, como isso é uma insegurança, né, que as mulheres sentem dentro da sociedade, aquilo ali fica ocupando a mente delas o tempo inteiro, né? Aquilo ali deixa elas incômodas. E como elas ficam com isso incomodando elas, o foco do pensamento delas fica direcionado nisso e isso acaba expandindo. Então, a nossa sociedade, poucas mulheres são tratadas mal, são agredidas, são assassinadas e toda essa parafernália toda. Quando a gente acompanha, por exemplo, no mapa da violência, a gente vê isso claramente. A quantidade de mulher que é morta, por exemplo, dentro de casa, né, pelo companheiro, é uma quantidade ínfima, ínfima, ínfima. E se você comparar isso com o quantitativo de homens que são mortos na mesma situação, os homens estão sendo massacrados e as mulheres que ficam fazendo barulho como se fossem as grandes vítimas, né? Então, por que isso? Porque elas estão focando, né, pela insegurança que elas sentem, por toda essa questão interna delas, elas focam naquela meia dúzia de mulher que tem problema, né, realmente com algum homem. Então uma mulher que foi assassinada por um homem, uma mulher que levou um soco do marido, enfim, algumas meia dúzias de relacionamentos abusivos que existem por aí, onde as mulheres efetivamente são prejudicadas. Então elas focam naquela meia dúzia ali, e aquilo ali ganha uma importância gigantesca na mente delas, porque elas focaram naquilo, aquilo expande. Então elas se sentem no total direito de atacar homens, de pedir e requerer leis e mais leis, né, privilégios e mais privilégios, porque na verdade elas, né, estão presas no próprio mundinho, né, e um mundinho que foi criado por elas mesmas. E uma fica alimentando esse mundinho da outra e cria o famoso movimento feminista. Então, duas coisas que é importante a gente reparar: a questão do bicho acuado que ataca, né, por conta da insegurança que a pessoa sente em si, né, a impotência em relação ao mundo e a dinâmica do mundo, e a questão do onde você foca, aquilo expande, né? Então, se você acha que a vida é uma coisa boa, você vai acordar todo dia feliz e vai tudo ser motivo de felicidade. Se você acha que a vida é ruim, viver é terrível, tudo na vida vai ser algo ruim para você. Você vai estar sempre olhando do lado ruim das coisas, né? Isso é hábito, isso é uma forma que a sua mente passou a funcionar mediante, né, alguma sequência de fatos da sua vida, né? É um hábito mental. E o feminismo, infelizmente, né, está destruindo a nossa sociedade por conta de um hábito mental negativo das mulheres, né? E uma vai alimentando a outra, uma vai incentivando a outra, ou pior, uma vai ensinando a outra, né? Então, elas entram nessa linha, né, nesse ciclo de autodestruição e de destruição dos homens juntos, né? Então, se sentem seguras, atacam, né? Pela própria insegurança também, elas focam nisso e expandem. E aí nós temos a nossa sociedade atual, que a tendência é piorar. A tendência é só piorar. Enquanto o feminismo não for destruído do mundo, da sociedade, sabe? A família não vai voltar a ser realmente um lar, né? A família não vai voltar a ser um lar, porque hoje, por exemplo, não existe mais lar, né? Uma M-Sol não tem um lar com o filho, né? Não é uma família. Por mais que estejam aí tentando, né, aceitar essa aberração, a mãe e o filho ser uma família, não é uma família, não é um lar. Lá é um homem, a mulher e os filhos, não é nem o filho, são os filhos, né? E com o passar do tempo os netos, e aí nós temos toda aquela estrutura que a gente tinha antigamente, por exemplo, de um Natal, por exemplo, em família, onde tinha aquele monte de criança, aquele monte de adolescente, aquele monte de adultos maduros e aquele monte de adultos já idosos, que era uma família, aquilo ali era um lar. Hoje a gente não tem. O feminismo conseguiu destruir todos os alicerces da família. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês. Beleza, galera? Vamos lá. Red Pill.